Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui um conjunto de exercícios relativo à parte da construção de gráficos matemáticos que nós podemos fazer com a utilização de ferramentas disponíveis diretamente na linguagem Python, tá certo? E para isso, sem mais delongas, vamos aqui ao computador que eu quero apresentar para vocês aí, então, um conjunto de 10 exercícios relativo à parte da construção de gráficos utilizando o Python para tal. Então, muito bem, pessoal, já estou aqui no meu computador. Vamos pegar agora o nosso conjunto de 10 exercícios aqui relativo à parte da construção de gráficos matemáticos que nós podemos fazer com a utilização de ferramentas do Python, tá certo? E nosso primeiro exercício aqui, nós temos o seguinte aqui, ó, plotar, né, uma função linear, que é y igual a 2x mais 3 no intervalo de menos 10 a 10. Então, um exercício bem tranquilo aí, parecido com aqueles exemplos que eu fiz na nossa aula passada. Inclusive, se você não tiver visto na aula passada, não tem nenhum problema, eu irei deixar um card aqui em cima para que você possa ir lá e ver a aula, tá certo? Nós fizemos alguns exemplos com a utilização aí de um intervalo, por exemplo, de menos 10 a 10. Então, bem parecido com este primeiro exercício. Logo na sequência aqui, nós temos o enunciado da segunda questão, que diz o seguinte: plotar uma função quadrática, né, ou seja, uma função do segundo grau, onde nós temos aqui, ó, y igual a x ao quadrado menos 4x mais 5, com destaque no vértice. Então, aqui a ideia é fazer, né, ao invés de uma função linear do primeiro grau, fazer uma função quadrática dada por essa expressão aqui. Logo na sequência, nós temos o enunciado da terceira questão, que diz o seguinte: o gráfico, né, eu quero o gráfico da função cúbica, no caso, uma função cúbica onde y é igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x no intervalo de menos 5 a 5, tá certo? Então, aqui uma funçãozinha cúbica relativa aí à plotagem nesse intervalo de menos 5 a 5. Logo na sequência, eu tenho o enunciado da quarta questão, que diz o seguinte aqui, ó: plotar a função exponencial, né, ou seja, aquela que é dada por um y igual a 2 elevado a x, né? Então, esse chapéu aqui representa que eu estou colocando o x no expoente, tá certo? Então, seria y igual a 2x, 2 elevado a x, para um x entre menos 2 e 5 positivo. Então, esse intervalo aqui de menos 2 até 5, plotar, então, essa função exponencial aqui, y igual a 2 elevado a x. Logo, na sequência, nós temos o enunciado da quinta questão, que diz o seguinte: plotar a função logarítmica, onde nós temos aqui, ó, y igual a log de x com base 2. Né? Então, a ideia de fazer a utilização aqui para a construção de gráficos utilizando o Python, né, para funções logarítmicas, considerando aqui no caso, né, para um x maior que zero, ou seja, considerarmos aí os valores de x positivos. Né? Essa, inclusive, é uma condição matemática que nós temos para a construção de funções logarítmicas, que o valor do x, né, ou seja, a minha abscissa, ele sempre seja positivo. E depois nós temos o enunciado da sexta questão, que diz o seguinte: ó, eu quero o gráfico das funções seno e cosseno, ou seja, as funções trigonométricas, no mesmo plano, ou seja, numa mesma janela gráfica, onde eu vou ter a função y igual a um seno de x, aqui está sin, porque nós temos que utilizar em inglês, né, lá no Python, e y igual a cos de x, né, ou seja, o cosseno de x, considerando um intervalo de 0, né, radianos até 2π radianos, ou seja, eu vou querer de 0 graus a 360 graus, ou seja, um ciclo completo, né, um período completo
de uma função seno e cosseno, por exemplo. Na sequência, nós temos o enunciado da sétima questão, que diz o seguinte, ó, plotar a tangente e destacar suas assíntotas. No caso aqui, ó, a função tangente, y igual a tan de x no intervalo de menos π até π, ou seja, de menos 180 graus a 180 graus, sem considerar, no caso, né, o zero. Então, isso daqui também a gente tem que levar em consideração para funções trigonométricas quando se trata da tangente. E na oitava questão, nós temos o seguinte, comparar duas funções no mesmo gráfico, onde eu tenho a função y1 que é igual a x² e a função y2 que é igual a 2x mais 3. Então, eu tenho uma função quadrática e uma função linear, no caso, uma função do segundo grau e uma função do primeiro grau. Identificar os pontos, né, de interseção aí visualmente, tá certo? Ou seja, o ponto que esses dois gráficos irão cortar um com o outro. E nós temos o enunciado da nossa penúltima e nona questão, que diz o seguinte aqui, ó, plotar a parábola e a sua derivada. Então, eu tenho uma função quadrática y igual a x² menos 4x mais 3, e a derivada dessa função, né, que é y' ou fy de x, que é igual a 2x menos 4. É exatamente fazer a derivada dessa função, nós temos essa outra função aqui. Mostrar ambos no mesmo gráfico, ou seja, na mesma janela gráfica. E por último aqui nós temos o enunciado da 10ª questão, que diz o seguinte aqui, ó, criar o gráfico, né, de uma função com descontinuidade, onde eu tenho aqui, ó, y igual a 1 sobre x menos 2, para x diferente de 2, já que se eu colocar x igual a 2 aqui no denominador fica 0, e na matemática nós não temos, né, divisão por 0, então tem que levar em consideração isso, destacando a assíntota vertical em x igual a 2. Então, pessoal, esse aqui é o nosso conjunto de exercício aí relativo à parte que nós temos para a construção de gráficos da matemática utilizando ferramentas do Python, e nesta aula aqui mesmo nós já vamos fazer a resolução da primeira questão aqui no caso colocada. Então, vamos aqui ao computador novamente, que eu quero passar para vocês a resolução dessa primeira questão. Muito bem, pessoal, já estou de volta aqui no computador. Vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm para começarmos a desenvolver a resolução da primeira questão relativa aí à parte da construção de gráficos que nós podemos fazer utilizando ferramentas do Python, tá certo? E como de praxe, nós vamos utilizar aqui o nosso editor de códigos do PyCharm mesmo, neste projeto Exercícios de Python, onde nós vemos colocando aí todos os nossos exercícios aqui do curso, tá certo? E aqui dentro desse projeto nós vamos ter que criar um arquivo .py, né? Porque agora se trata da nossa 11ª lista de exercícios, então eu vou clicar aqui com o botão direito em cima do projeto Exercícios de Python, New, Python File, e eu vou colocar aqui, né, a nossa próxima lista, então é a lista 11, onde nós vamos falar agora, né, sobre a questão da construção de gráficos. Eu vou colocar aqui lista 11, gráficos, tá certo? E aqui eu já tenho o meu editor de códigos. Vou apenas ocultar o nosso navegador de arquivo para facilitar aqui a visualização na tela de tudo, né? O editor de códigos do PyCharm e, como de praxe, linha de múltiplos comentários, 3 aspas simples, onde nós vamos colocar a nossa primeira questão, né? Na verdade, o enunciado da nossa primeira questão. Já deu um Ctrl+C aqui, vamos dar um Ctrl+V, que é exatamente plotar a função linear y igual a 2x mais 3 no intervalo de menos 10 a 10. Então, essa questão aqui é bem tranquila. Fizemos coisa parecida quando eu passei a aula da parte teórica, tá certo? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é a importação das bibliotecas. Então, eu vou importar 2 bibliotecas que nós precisaremos aqui, que é a biblioteca do NumPy. Eu vou colocar import NumPy as NP, é o apelido que a gente dá para a biblioteca,
e também a biblioteca do matplotlib. Então, eu vou dar um import matplotlib, matplotlib.pyplot, e aí o apelido que nós vamos dar para a biblioteca do matplotlib é PLT, tá certo? E logo na sequência aqui nós vamos definir, né, o nosso eixo das abscissas, e aí eu vou colocar, então, como a gente faz na matemática, o eixo X vai receber, então, NP. Eu vou utilizar, então, aqui a biblioteca do NumPy para a gente utilizar a funçãozinha linspace. Eu vou utilizar a função linspace para me definir o intervalo aqui de menos 10 a 10. Então, eu vou colocar menos 10,10 e vou colocar, né, vários pontos aqui, uns 400 pontos dentro desse intervalo. Então, eu coloco esse parâmetro 400 aqui no final. Depois eu já chamo a função, que no caso ali é uma funçãozinha 2x. Então, eu coloco asterisco, que é o sinal da multiplicação, 2x mais o 3. Então, isso daqui representa para a gente, né? Eu vou colocar aqui, então, uma hashtag, uma função f de x igual a 2x mais 3, no caso. E eu já posso fazer a plotagem desses gráficos. Eu posso utilizar aqui, então, a biblioteca matplotlib com o PLT. Eu vou dar um plot, vírgula, y. Tá certo? Inclusive, eu já posso até já rodar esse código, botão direito aqui em cima da aba lista 11 gráficos, lista 11, e ele me deu aqui um erro, porque eu estou utilizando uma biblioteca aqui que não está importada aqui no caso. Então, para isso, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó, eu vou colocar o mouse aqui em cima e eu vou escolher essa opção aqui, ó, para ele instalar pacotes do NumPy. Uma forma mais simples, a gente poderia fazer utilizando linhas de código, mas eu prefiro fazer dessa forma aqui, ó. Aí eu já coloco direto aqui, ele já me dá a opção. Se você observar aqui, ele está fazendo a instalação aqui, né, dos pacotes da biblioteca do NumPy. Isso é necessário apenas uma única vez, como eu estou utilizando essa biblioteca pela primeira vez aqui no PyCharm, eu estou tendo que fazer essa instalação, mas caso você tenha já instalado ela já anteriormente aí, não vai ter nenhum problema. Então, ele mostrou aqui que foi instalado com sucesso, aparentemente, e vou fazer aqui agora, vou tentar plotar novamente, vamos ver se ele termina aqui essa parte da instalação, mas basicamente aqui ele não vai rodar novamente porque eu também estou utilizando o matplotlib e eu não tenho essa biblioteca instalada também. Então, eu tenho que vir aqui, ó, colocar o mouse aqui no caso, esperar um pouquinho, apareceu aqui, ó, install packages matplotlib, tá certo? Ele vai fazer a mesma coisa aqui, ó, vai fazer a instalação dos pacotes, tá? Isso pode levar alguns minutinhos, alguns segundos, na verdade, não é muito tempo. Então, editor de código, o nosso editor aí vai fazer um pequeno corte no vídeo para que nós não tenhamos um vídeo tão longo. Então é isso, pessoal. Já foi instalado aqui os pacotes. Vamos tentar rodar aqui novamente, ó. Vou tentar rodar ele aqui agora, ó. Ele rodou sem nenhum problema, né? E no caso aqui agora, nós vamos ver, né? Na verdade, ele rodou sem nenhum erro. Nós não vamos ver nada por enquanto, porque nós ainda não mostramos, né, com o show o gráfico, tá certo? Então, aqui tudo ok. Nós podemos continuar aqui agora. Nós vamos dar um nome do título, né? Então, vou colocar aqui, ó, plt.plot. Plot não, né? Title. Eu vou utilizar um título para o meu gráfico. Vou colocar aqui um gráfico, por exemplo, gráfico da função y igual a 2x mais 3.
tá certo? Vou colocar aqui os eixos X e Y, então vou colocar aqui, ó, o plt.xlabel. Então, a Charm já facilita para a gente aqui, ó, vou colocar o eixo X, que é o eixo das abscissas, e de forma similar eu vou colocar também, né, com o Y-label, o eixo das ordenadas, tá certo? Então tá aqui, ó, o Y. Vou colocar também aquelas nossas linhas de grade, plt.grid true. Vou colocar uma legenda aqui, que eu até inclusive não coloquei aqui inicialmente, ó, vai ser o nosso label relativo, né, a parte da função y igual a 2x mais 3 no caso, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, plt.legend. Preciso colocar o legend exatamente para ele mostrar essa função na janela gráfica. Também vou colocar aqui, ó, um plt.siteLayout, para ele poder organizar os dados das informações na janela gráfica. E por fim aqui também nós vamos colocar o PLT, né? plt.show, exatamente para ele poder, né, mostrar para a gente o gráfico. Então tá aqui, ó, nossa construção aqui do primeiro exercício. Vou rodar isso daqui, né? E agora nós vamos ter então, né, a mostragem do gráfico. Veja que a cor aqui ficou em azul, né? Foi a cor default, mas caso, né, você queira colocar de uma outra cor, você pode colocar aqui, por exemplo, ó, no plot, com vírgula, color, parâmetro color, e aí eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, a cor red. Então, se eu rodar aqui novamente, ó, ao invés dele colocar a cor azul aqui, agora a cor vai ficar com a cor vermelha. Então, você pode definir aí a cor que você quiser aqui no caso, tá? Desde que você coloque, né, esse parâmetro color, e essa cor, ela tem que ser em inglês. Quero colocar amarelo, yellow, né, verde, green e assim por diante. Eu gosto do red porque o red ele fica mais evidente, né, até do que o azul. Inclusive, se eu colocar aqui, ó, blue, ele vai colocar a mesma cor, que era a cor default, né? Veja só. Então, dessa maneira aqui, pessoal, nós conseguimos, então, finalizar aqui, então, a resolução do nosso primeiro exercício relativo à parte da construção de gráficos que nós temos aí disponível na linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês o nosso conjunto de 10 exercícios relativo aí à parte da construção de gráficos matemáticos que nós podemos fazer com a utilização de ferramentas do Python, tá certo? Inclusive, eu já aproveitei nessa aula mesmo e já resolvi o nosso primeiro exercício dessa lista, tá certo? Eu espero que vocês possam tentar resolver aí os demais. Caso não consigam, eu irei trazer também a resolução de todos eles aí aqui no nosso curso de programação em Python, tá certo? Vou pedir o de sempre para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considerem se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!